já parou para pensar na possibilidade de ler a Bíblia inteirinha em apenas um ano? Nós preparamos um material muito especial para você meditar nas Escrituras Sagradas, lê-la em um ano. Fizemos a Bíblia da Caminhada Bíblica, onde você tem ali, além do texto sagrado, você tem ali alguns comentários, reflexões em cima do texto que você lê por dia, com aplicações cristocêntricas, aplicações práticas e um resumo da porção lida para que você possa absorver e guardar alguma informação no seu coração. Tenho certeza que a Caminhada Bíblica vai ser revolucionária na sua vida. Não deixe de adquiri-la. Observe a letra gigante, folha de primeira linha, versão atualizada. E se você desejar adquirir, entre em contato pelo telefone 051 98111 9571. Além de você ler a Bíblia inteira em um ano, você vai poder dar o melhor de todos os presentes para a pessoa que você ama, facilitando assim a compreensão de cada capítulo da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Adquira já a sua. Deus abençoe. Graça e paz, amada mulher e toda a família que nos acompanha nesta hora. Eu sou Cíntia Rios, estou falando aqui de Canoas, cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. E é uma satisfação gigante ter a sua audiência, o seu comprometimento em estarmos juntas para aprendermos mais sobre as Sagradas Escrituras. Poderíamos dedicar esse tempo a tantas outras coisas, afinal de contas nós mulheres temos tanto o que fazer, não é verdade? Mas nós tiramos esse tempo todas as quartas-feiras às 15 horas para nos debruçar diante da Palavra de Deus e observar os preceitos do Senhor, porque nós desejamos ser uma mulher diferente, nós desejamos ser uma mulher bíblica, nós queremos conhecer mais o nosso amado Deus. Então eu gostaria mais uma vez de agradecer a você que tem nos acompanhado, que tem chegado, você que é mulher cristã, você que é um jovem, você que é adolescente, nós temos adolescentes também, sabia, que nos acompanham, nós temos homens que nos acompanham, nós temos casais que nos acompanham e nós queremos assim externar nossa gratidão a Deus por sua vida. Antes mesmo da gente mencionar e começar nessa maratonar nessa nova série aqui, não é? Intitulada Seguindo a Deus de Todo o Coração. Nós vamos ter como base alguns textos bíblicos, obviamente. Existe, inclusive, este livro, se você quiser adquirir, não é? É o livro da Elizabeth George, onde menciona ali capítulo por capítulo e vai nos dando um rumo, um norte sobre aquilo que a gente vai tratar durante e a partir de hoje, não é? Durante essa temporada que o Senhor está nos concedendo. Então, gostaria mais uma vez de reforçar aqui a gratidão e falar para você que tem sido um grande instrumento do Senhor, a multiplicadora desse canal. Tem compartilhado com outras mulheres, com outras famílias, e saiba você que muitas têm nos dado um retorno de que nunca tinham ouvido falar sobre Deus, sobre Jesus, e hoje já está nos acompanhando e aprendendo os primeiros passos da fé cristã. Então, tanto você que é neófito na fé, que está sendo doutrinado, está aprendendo agora sobre as Escrituras, quanto aquelas que já têm muitos anos a caminhada com Deus, todas são muito bem-vindas, né? Vamos lá então para o nosso tema de hoje, para a gente já começar a trabalhar aqui a riqueza que o Senhor vai nos dar nesse dia, nessa série. Por que que a gente está falando nisso? Qual é o nosso tema, Cíntia? A nossa série é Seguindo a Deus de Todo o Coração. Começa hoje essa nova série, tá bom? Nós desejamos seguir ao Senhor não pela metade, mas de todo o nosso coração. Afinal de contas, a palavra do Senhor nos instrui, não é? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É uma ordem do Senhor para a nossa vida. É como se fosse, é o resumo, parte do resumo dos 10 mandamentos. Porque o próximo é amará o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam que é uma série que certamente vai trazer crescimento, edificação, conhecimento bíblico para a minha vida e para a sua vida. E aí você pode começar a perguntar, mas qual é o tema de hoje? Nosso tema de hoje é tornando-se uma mulher bem
bem-sucedida. Qual é a mulher que não deseja ser bem-sucedida? Próxima pergunta. O que é que você acha que deve ter uma mulher que deseja ser bem-sucedida? Hoje a gente vê um campo vasto de várias ideias informando nas mídias, nas redes sociais, dizendo para você ser bem-sucedida, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa determinar algumas coisas, você precisa priorizar outras. É certo que nós precisamos priorizar, afinal de contas, prioridade é algo fundamental para a nossa vida. Mas eu gostaria que nós nos debruçássemos à luz das Escrituras e pudéssemos simplesmente, observar qual é de fato o caminho, os passos que nós devemos seguir para que eu e você tornemos-nos uma mulher bem-sucedida. É bem fácil. Gostaria de convidar você para abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, esse é o nosso versículo-chave para esse tema, verso 8. E eu gostaria de fazer essa leitura, tá bom? Josué, capítulo 1, verso 8, nos diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo, olha aqui a palavra, quanto nele está escrito. Então assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedida. Está aqui o segredo para que eu e você nos tornemos uma mulher bem-sucedida. O próprio Deus nos mostra o caminho para o sucesso. Não sou eu nem é você quem vai determinar esse caminho, mas é o próprio Deus. Você atentou nos detalhes das palavras deste único versículo? Será que você de fato se sente encorajada ao saber que Deus trata do sucesso na Bíblia? Você já parou para pensar nisso? Existe uma tratativa em relação àquelas mulheres que desejam ser bem-sucedidas. A palavra, afinal de contas, ela é inerrante, ela é completa, ela é infalível e ela trata sobre essa questão do sucesso. Se eu e você desejamos ser mulheres bem-sucedidas, precisamos observar o que o Criador de todas as coisas, o Criador da nossa vida, nós não estamos nessa vida por acaso, querida mulher. Nós temos um alvo, nós temos um propósito. O Senhor nos criou antes da fundação do mundo, Ele pensou em nós para que nós pudéssemos ser santas e irrepreensíveis. Foi para isso que Ele nos predestinou, com um objetivo, com um alvo, porque Ele pensou em nós antes da fundação do mundo, Ele pensou em você antes mesmo que você fosse gerado. Você já parou para pensar em quão grande amor esse Deus maravilhoso que deseja o nosso sucesso nos amou quando nós ainda nem existíamos? Isso é importante que a gente fale. Sabe por quê? Porque a minha suficiência e a sua suficiência deve estar na pessoa de Cristo Jesus. O próprio Deus fez isso. Fez isso o quê? Ele nos encoraja a saber, através das Escrituras, que Ele deseja que eu e você sejamos bem-sucedidas. E a Bíblia fala sobre esse assunto. Ele faz isso, de fato. Deus nos dá um plano para que nós possamos seguir, para que nós possamos alcançar o verdadeiro sucesso em nossa jornada, em nossa vida, em nossa caminhada. Então anime-se. O plano não vem da sua própria cabeça, não vem dos seus achismos, esse plano vem da própria palavra de Deus. Então, quando eu e você seguimos essas diretrizes, quando eu e você trilhamos esse caminho simples, incluindo aqui, em Josué capítulo 1, versículo 8, conforme nós lemos, e aí a gente vê no versículo 9, dando um seguimento para esse versículo que nos diz assim, ser forte e corajoso. O próprio Deus falando para Josué, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E essa mesma palavra serve de encorajamento para mim e para você, nesta hora, neste dia, nesta semana. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. As bênçãos de Deus são sempre derramadas através da sua graça, pela sua misericórdia, pela sua bondade, sobre os seus esforços e sobre a sua
perseverança. Por isso no versículo 8 nos diz, nos enfatiza, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, porque nelas estão contidas a verdade e a vida. E nós precisamos meditar nela dia e noite, para que eu e você cumpramos fielmente o que nela está escrito. Ou seja, essa nossa caminhada bíblica deve ser uma caminhada dioturnamente, ou seja, de dia e de noite, uma constante, e não de vez em quando. Quando eu estou com problema eu vou buscar Deus. Quando a doença chegar eu vou buscar Deus. As coisas parecem que estão tão bem que eu não preciso de Deus. Você sabe verdadeiramente quem é Deus? Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa. Jesus não é um sentimento, Jesus não é um vento, Jesus não é alguma energia positiva. A pessoa de Jesus, literalmente, é uma pessoa. Nós temos o Deus triuno conosco, o Criador de todas as coisas, o general dos generais, aquele que criou o universo e que te criou e que me criou e que nos formou e que nos ama. E aí talvez você diga, mas por que ele me amou? O que é que eu tenho de bom? Nada. Pura graça de Deus na nossa vida, a nossa suficiência, o nosso valor verdadeiramente está na pessoa de Cristo Jesus. Então, minhas queridas, quando a gente para pensar de que se nós desejamos ser mulheres bem-sucedidas, precisamos priorizar verdadeiramente a palavra do Senhor. Precisamos meditar nessa palavra dioturnamente. E aí eu gostaria de dar para você um exemplo, apesar de que não é uma mulher, mas já que a gente está no livro aqui de Josué, eu gostaria de colocar ele como exemplo, né, para que a gente visse que verdadeiramente esse homem seguiu a Deus de todo o seu coração, e é um desejo do Senhor que eu e você também o siga, não pela metade, não quando sobra tempo, não com justificativas ou com desculpas, mas de todo o coração. É assim que você tem sido uma mulher que segue a Deus de todo o coração, independente das circunstâncias. Meninas, como nossa vida vai ser diferente, como os nossos lares serão diferentes quando nós seguirmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, quando pararmos de dar desculpas, dizermos que não temos tempo. Se você tem dificuldade em administrar o tempo, vai lá na nossa playlist. Lá tem um tema que nos ensina como administrar o tempo. Cíntia, mas eu ainda não busco a Deus porque eu não sei verdadeiramente quem é esse Deus. Nós estamos aqui semanalmente aprendendo, eu e você, através das Escrituras, quem é esse Deus, o que Ele deixou para nós, porque a palavra de Deus é toda a revelação de Deus para nós. Ou seja, o que Ele quis revelar, porque Ele é muito mais, muito maior, muito mais soberano do que aquilo que a gente conhece. Mas Ele deixou a revelação de Deus, por isso que nós temos a Bíblia, devemos ter a Bíblia como nossa única regra de fé e de prática. Então Josué foi um homem que seguiu a Deus de todo o coração, não pela metade. E eu e você devemos ser uma mulher que desejemos ardentemente seguir a Deus de todo o nosso coração. Por isso que é essa série que nós vamos estar tratando durante essas semanas, né, durante esses dias. E o que foi, como é que você sabe, Cintia, que Josué era assim? Vejam bem, Josué ele desejava algumas características, depois você pode ler aí o capítulo 1 do próprio texto de Josué, né? Mas Josué desejava ardentemente seguir a Deus de todo o coração. E aí você talvez diga assim, mas como que você sabe disso? Pelos escritos da própria palavra, depois você lê com mais calma. Quem está na caminhada bíblica, dentro em breve a gente chega em Josué, não é? Observe, Josué recebeu, meninas, assim como algumas de vocês, assim como algumas de nós, responsabilidades enormes, gigantescas. Josué foi um guerreiro de Deus. Josué queria ter sucesso nas incumbências que Deus lhe dava. Por que eu estou falando isso? Porque Josué era, assim, um amigo e um ajudante de Moisés. Por ser ajudante, ele teve permissão, inclusive, para subir até a metade do Monte Sinai. Lá quando Moisés, que era o líder do povo de Deus, né, estava presente, o próprio Josué, quando Deus entregou pessoalmente a sua lei a Moisés. Josué se achava também com Moisés, quando ele falou com ele face a face.
Josué caminhava junto de Moisés. E quem foi Moisés? Moisés foi um dos maiores, se não o maior, dos líderes que nós temos nas Sagradas Escrituras. Por muito tempo, não é? O próprio Deus falava com ele face a face. Quem que você viu Deus falando face a face dos personagens bíblicos? Moisés era assim. Moisés era um homem que andava com Deus. E Josué, que queria seguir a Deus de todo o coração, seguia os passos de Moisés, porque são passos bíblicos, e escutou a ordem dizendo: dispõe-te agora e passa este Jordão. Ouvir as ordens e tarefas de Deus deve ter feito certamente Josué tremer na base. Josué tremer em suas sandálias. As pernas devem ter ficado assim. O Senhor evidentemente sabia. Deus conhece o meu coração. Deus conhecia o coração de Josué. Deus conhece o seu coração. E com certeza Josué tinha dúvidas. Josué tinha medo. Josué tinha temores. Porque Deus 3 vezes no primeiro capítulo diz exatamente isso para ele, né? Seja forte e corajoso, Josué. Como ele disse para você hoje, amada mulher, seja forte, seja corajosa. Muitas vezes o Senhor coloca, né, algumas ordens e nos dá algumas funções e pronuncia promessas de ouro para nós. E aí a gente olha assim, quando se enxerga, se acha tão pequenininha e diz: mas Senhor, será que eu vou dar conta disso? Eu tenho certeza que você passa por esses dilemas também, assim como eu, não é? Mas o nosso Deus é um Deus que nos encoraja. Ele não simplesmente nos dá as funções, mas Ele nos encoraja e Ele diz: ser forte e corajosa. Amada mulher que nos ouve nessa hora, seja forte e seja corajosa. E essa fortaleza e essa coragem não vem de nós mesmos, mas vem do próprio Deus, da dependência do Senhor, da sua vida com Deus, da sua vida de piedade, do seu conhecimento bíblico, do conhecimento que você está disposta a aprender e colocar em prática todos os dias da nossa vida. Meninas, o que Deus colocou para a vida de Josué não era uma coisa fácil, não. Josué iria suceder Moisés, como eu falei para você, um dos maiores líderes que a gente, pelo menos, conhecia até o momento ali no início das Escrituras, né? Obviamente que nós não podemos nunca, jamais comparar Jesus. Ele é acima de todas as coisas, ele é o nosso líder maior, ele é o nosso exemplo maior, mas ele usa pessoas que exalam o bom perfume de Cristo e também que nos dá como exemplo a ser seguido. Todavia, Josué tinha uma tarefa enorme a realizar, não seria nada fácil para ele. E ele não ia conseguir com a sua própria força, assim como eu e você não consegue, com a sua própria capacidade, achando que é a minha inteligência, é pelo poder da minha força. Minha querida amiga e mulher que nos ouve nessa hora, sem Deus, nós não somos nada, nada temos e nada podemos fazer. Mas se o Senhor for adiante de nós, nós teremos bom êxito. Eu não sei quais são os seus planos, eu não sei quais são as suas metas, eu não sei quais são as suas prioridades, mas eu gostaria de que você parasse para pensar um pouco. Como deve ser o coração de uma mulher que deseja seguir a Deus, não pela metade, mas de todo o coração. É bem verdade que nós, mulheres cristãs, arcamos, né, com tarefas exigentes, a gente sabe disso. Muitas delas, das quais devem ser enfrentadas e cumpridas a cada dia. São tantos os nossos desafios, você sabe do que eu estou falando, não sabe? E eu queria dizer para você que Deus tem alvo, Deus tem planos para cada uma de nós. Deus tem planos melhores do que os nossos. Aliás, quando nós estamos equalizados com a palavra de Deus, quando nós começamos a buscar Deus de todo o coração, os nossos planos já revelam se são bíblicos, se são da vontade do Senhor, ou se eu estou fazendo um plano mirabolante, totalmente contrário àquilo que o Senhor nos diz. O próprio Deus explica na Bíblia as instruções com relação aos nossos papéis. O nosso papel como mulher, sermos auxiliadoras idôneas dentro da nossa casa. Você que é mulher casada precisa compreender isso. Você que tem pais precisa honrar os seus pais acima de todas as coisas, porque é um mandamento com promessa para que os seus dias se prolonguem aqui nessa terra.
Você que já é cristã, você não deve ser uma cristã contemplativa, mas você deve ser uma cristã que já entendeu, já recebeu os seus dons, os seus talentos que o próprio Deus lhes deu, e você deve amá-lo acima de todas as coisas e servi-lo, porque é privilégio do Senhor e é privilégio nosso sermos mulheres de Deus e podermos servir a esse Deus maravilhoso. Não é peso, você não deve olhar isso como peso. Isso deve ser uma prioridade na nossa vida. Nós encontramos aqui qualidades de caráter, e nós já vimos sobre o caráter das mulheres virtuosas, as mulheres que desejam ser belas aos olhos de Deus. É outro tema legal para você dar uma olhadinha na nossa playlist, né? O próprio Deus nos pede para nos desenvolvermos com as boas obras, com o fruto do Espírito. Temos uma outra série inteira denominada A Caminhada da Mulher com Deus, com cada aspecto. O fruto do Espírito é um só, mas existe aspecto dentro desse fruto: amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, viu, meninas? Paciência, domínio próprio. Nós temos um estudo falando sobre cada um do aspecto do fruto do Espírito. Dá uma olhadinha lá para você aprender. O próprio Deus nos pede para que nós desenvolvamos as boas obras, porque toda mulher que deseja seguir a Deus de todo o coração tem boas obras. Quais são as suas boas obras? E não estou falando apenas obras, porque tem mulheres que têm más obras. Tem mulheres que têm um desserviço, inclusive por dizer que é cristã. Porque o rastro que deixa não são rastros que glorificam a Deus. O exemplo que deixa não são exemplos que glorifiquem a Deus. Precisamos ter um olhar atento e observar que o Senhor deseja que nós o amemos de todo o coração. E esse amor se dá na minha pessoa, com Deus primeiramente, e depois aqui, ó, nessa linha horizontal, com o próximo. Não, mas eu amo a Deus, mas não faço nada. Não existe uma mulher que segue a Deus de todo o coração assim. Toda mulher que deseja amar a Deus de todo o coração tem boas obras. E eu já falei em um dos estudos que amor e que boas obras é recheado de ações. Ações que glorificam o nome do nosso Deus, não é verdade? Nós precisamos procurar e priorizar, crescer sempre no conhecimento desse Deus. É por isso que nós lemos a Bíblia. Por que você deseja ler a Bíblia? Ai, mas é chato, Cíntia, eu não priorizo, eu não consigo. Eu tenho pouco tempo. Não, nós todas temos o mesmo tempo, 24 horas. Talvez não seja ainda a sua prioridade. Nós precisamos conhecer mais a Deus, e a única forma de conhecermos mais a Deus é lendo as Sagradas Escrituras. Devemos, como mulheres que desejam seguir a Deus de todo o coração, conhecer mais a Ele, nos aperfeiçoar com Ele, andar com Ele, servi-lo com os nossos dons e os nossos talentos através do nosso serviço. Ensinarmos a muitos, já era para sermos mestres, pelo conhecimento que nós temos. A quem você tem ensinado? Ah, mas eu não tenho tempo, Cíntia. Busque administrar melhor o seu tempo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Já parou para pensar nisso? Testemunhe aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo através do seu bom exemplo. Como precisamos de mulheres que amam a Deus de todo o coração. Quando nós colocarmos esse tema em prática, a nossa casa será outra, a nossa igreja será outra, a nossa SAF será outra, a nossa cidade será outra, a nossa vizinhança será outra. Será que os seus vizinhos veem que você é uma mulher cristã? Não precisa chegar falando de Cristo, não precisa... Não, exale o bom perfume de Cristo através das suas ações, através do seu comportamento. Que eles olhem e enxerguem a beleza de Cristo que tem em você. Que maravilha! Quando a gente ouve de uma pessoa, olha, o seu comportamento é diferente, isso redunda em glórias a Deus. E quando eu falo de comportamento, um comportamento que seja benéfico, um comportamento que glorifique ao Pai, não é verdade? Lá no seu trabalho você deve ser a melhor funcionária, e se não for a melhor, está dentre as melhores. Por quê? Porque nós trabalhamos como que para o Senhor e não simplesmente aos patrões. O que é que nós vemos na realidade de hoje? Um monte de mulher cristã dando trabalho. Pessoas, empresários não querendo contratar mulher cristã, por quê? Todo dia tem atestado, todo dia falta, chega atrasado, sai antes da hora.
Onde estão as mulheres que amam a Deus de todo o coração? Mulheres que amam a Deus de todo o coração devem se tornar exemplos. Nós devemos nos esforçar, minhas queridas, para sermos úteis, para sermos servas úteis. Do que vale você ser uma árvore que não produz frutos? Já tem uma música do Estênio, né? Intitulada A Figueira. Eu gosto muito dessa música. Do que adianta você ser uma árvore, ter tanto conhecimento bíblico? Não estou querendo dizer com isso que não é importante o conhecimento bíblico, mas o conhecimento deve trazer boas obras para as nossas mãos, para a nossa atitude, para a nossa vida. Devemos procurar ser esposas que agradam ao Senhor. Devemos procurar ser mães segundo o coração de Deus. Devemos procurar ser noras amorosas. Devemos procurar ser funcionárias que glorifiquem a Deus. Devemos procurar ser vizinhas que falam de Cristo através das suas ações. Nossa tarefa nunca cessa como mulher. Concorda? Nós não temos tempo sobrando. Cada dia que a gente passa, a gente diz assim, mas eu precisava de um pouquinho mais de tempo. Não é verdade? Por quê? Porque nós temos muitas funções. O Senhor tem colocado muitas coisas diante de nós. E nós precisamos estar organizadas emocionalmente, principalmente espiritualmente, fisicamente, mentalmente, para que nós consigamos dar conta daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Cíntia, eu desejo ser uma mulher que segue a Deus de todo o coração. Queria falar para você aqui, baseado em uma estatística feita norte-americana, né? Quais são os 6 maiores causadores de estresse na vida de uma mulher. Você é uma mulher que tem estresse, todas nós, em maior ou menor instância, passamos por situações desagradáveis, né? Estressantes, que muitas vezes nos tiram o chão, muitas vezes roubam o foco, muitas vezes nos deixam para baixo, muitas vezes nos desanimam. Quais são esses fatores? Talvez você se encaixe em todos eles, ou talvez você se encaixe em apenas um ou alguns deles. Quais são os maiores causadores de estresse na vida de uma mulher? Não é por ordem que eu vou citar aqui, tá bom? Um deles é filhos. Não é fácil educar os filhos nos caminhos do Senhor. Você sabe disso. Os menores trabalhos que nós temos cuidando dos nossos filhos são quando eles são pequenos. Muitas vezes noites mal dormidas. As mães que têm filhos adolescentes, jovens, entendem o que eu estou falando. Talvez você ainda não tenha chegado a essa fase. Banho, levar na escola, troca a fralda, comidinha. Exige um tempo, eu não estou minimizando isso, mas eu estou dizendo para você que talvez você ainda não tenha enfrentado o período mais estressante em relação aos filhos. Quando eles começam a crescer, achar que já sabe tudo, não querer mais ouvir os pais, como dói na nossa alma, não é? Você sabe disso. Quando buscam amizades que não glorificam a Deus, quando se afastam dos caminhos do Senhor, não há alegria maior para uma mãe cristã do que ver os filhos engajados, buscando e amando ao Senhor de todo o coração. Mas isso não depende de você e não depende de mim. Isso depende da ação graciosa do Espírito Santo de Deus. Por isso que nós não devemos desistir de orar. Por isso que nós devemos não desistir de exalar Cristo na nossa casa, porque tem mulheres que é uma bênção na igreja lá fora, mas dentro de casa é um terror, e isso não deve acontecer conosco. E nós não devemos desistir nunca dos nossos filhos, se são casados, se ainda não casaram. Desistir da vida espiritual. Às vezes você prepara tantos sonhos para os seus filhos profissionalmente. Os filhos que Deus nos deu, não foi para que nós desempenhássemos deles um excelente profissional, apesar de ensinarmos, através do nosso exemplo, e segundo as Sagradas Escrituras, porque isso também é bíblico, mas os filhos que o Senhor nos deu é para que nós, desde pequenininho, ensinemos os caminhos do Senhor, para que eles amem ao Senhor muito mais do que a nós mesmos. Tem sido essa a sua função principal? Como é que anda o culto doméstico na sua casa? Ah, Cíntia, mas o meu esposo não é cristão. Mas você não é? Se você é, comece lendo a Bíblia com ele. Busque, chame a Deus todos os dias na sua casa. Entoe louvores ao Senhor. Quais são os tipos de música que você tem ouvido? Será que os seus filhos lhe veem assim? Essa é uma das áreas estressantes da mulherada, segundo uma das pesquisas norte-americanas, né? Falta de tempo é outra questão que nós destacamos aqui. E por isso, muitas vezes, algumas se embaraçam porque não conseguem administrar o tempo de forma que Deus seja a prioridade do seu tempo. Queria dizer para você que Deus não está interessado nas sobras, nas migalhas do seu tempo.
É muito fácil servir a Deus quando você não tem nada para fazer. A minha grande pergunta é, e quando você tem muitas coisas para fazer, será que você verdadeiramente o serve? Ah, não, porque tem outras para fazer. Deus chama você para um plano especial. E para cada um ele deu 1, 2, 3, 4, 10 dons. Eu conheço mulheres extraordinárias que trabalham secular fora, que têm filhos em casa, que são casadas, enfim, que são avós e que servem ao Senhor de todo o coração. Que priorizam ao Senhor, que buscam ao Senhor, que querem seguir a Deus não com a metade, não com 75%, 90%, mas com 100% da sua vida. Esse deve ser o desejo do meu coração e do seu também. Um outro causador de estresse na vida da mulherada é desentendimento familiar, muitas vezes com o marido, principalmente. Tem mulheres que são difíceis. Eu sei que tem maridos que são quase que insuportáveis, não é? Principalmente quando o casal não está ajustado, quando o casal não é cristão, quando um é, o outro não é. Às vezes, e na maioria das vezes, as situações são mais complicadas. É uma área que você precisa pedir ajuda. Desentendimento com o marido. Observe, no fundo, o que é que está causando esse desentendimento. Não paliativos, mas quais são as causas. E a própria palavra de Deus vai te orientar em relação a isso. Uma outra área bastante estressante para a vida da mulherada é problema financeiro. Tem mulheres que são descompensadas financeiramente. Tem mulheres que acham que a vida financeira não tem nada a ver com a espiritualidade. Tem sim. Inclusive tem um tema na nossa playlist que fala sobre isso. Você precisa administrar suas finanças de forma que glorifique a Deus. Você não pode estar comprando tudo em cartão e colocando... Mas eu já botei no cartão, já ultrapassou o seu limite, você já entrou nos empréstimos dos bancos. Mas eu consegui um dinheiro emprestado. Empréstimo não é dinheiro seu, você precisa devolver. E as taxas de juros, você muitas vezes nem calcula. Muitas vezes você quer ter as coisas porque os vizinhos têm. Você quer ter uma marca, mas você não tem condição de ter aquela roupa de marca. Você pode se vestir de forma que glorifique a Deus com modéstia, sem precisar necessariamente ser de marca. Cíntia, mas e se eu tiver condições? Não tem problema e nem pecado em relação a isso. A grande pergunta é, eu quero. A segunda, eu posso? Não. Então, eu não vou comprar. Mas está em promoção. Mas existe o ano inteiro, todo dia tem promoção diferente. Você deve ser uma mulher que tem inteligência financeira. Se você ainda não tem, eu convido a você a pedir ajuda, porque é um tema totalmente bíblico. Como andam as suas finanças? Será que você é uma mulher virtuosa, que faz o dinheiro render ou você já gasta tudo? Caiu o dinheiro hoje, você já está... Nós estamos em fevereiro, né? Você já está vivendo com dinheiro lá de abril, ou seja, já gastou o da agora, está comprando já comida no cartão de crédito e assim vai. Não, filha, você precisa fazer o dinheiro render. Ainda dá tempo você aprender. Ainda dá tempo você caminhar e crescer também nesta área. Um outro aspecto estressante para a mulherada, segundo essa pesquisa aí nos Estados Unidos, e eu tenho certeza que é algo que também se faz real aqui no nosso amado Brasil, o trabalho doméstico. Tem muitas mulheres que acham bastante estressante o trabalho doméstico. E não é uma tarefa fácil. Você que é dona de casa, você sabe do que eu estou falando, não é verdade? Você ensina que é aqui que coloca a roupa suja, deixa o vaso aqui do lado, daqui a pouco quando você olha a roupa está ali. Você ensina que a tampa do vaso tem que ficar fechadinha, quando for dar descarga, e precisa dar descarga, não é? Porque a gente não precisa ver tudo que está ali. É ou não é estressante? Você ensina as receitas, você que tem meninas, ensina a etiqueta, ensina como colocar a mesa, você precisa ensinar, mas nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, a Bíblia lá em Tito também, nós temos um estudo inteirinho, baseado em Tito ali. Como ser boas donas de casa. Maravilhoso. Aliás, uma orientação do Senhor para que nós sejamos boas donas de casa, e quando nós não fazemos isso, nós estamos difamando a palavra de Deus. Já parou para pensar nisso? Ah, mas eu não quero ser dona de casa. Você que tem filhos precisa ensinar suas filhas, mas como é que você vai ensinar? Lavar o banheiro se você sempre reclama. Cíntia, mas eu tenho 3 banheiros. Que bom, filha. Já pensou? Você tem alguém com lactose, né?
em casa, já está garantido. Enquanto um está usando um, outro está usando o outro. Cante hinos, cante louvores ao Senhor, glorifique a Deus porque você tem casa, porque você tem banheiro, porque você tem família. Procure ser boas donas de casa. Eu não estou dizendo com isso que o trabalho doméstico, ele é incansável. Se a gente não colocar um limite, um tempo, a gente vara a noite fazendo. É ou não é? É, você sabe disso. Eu também sou dona de casa. Eu sei do que eu estou falando. Roupa para passar, roupa para lavar, casa para varrer, comida para fazer. Se organize. Já pensa no cardápio, e os cardápios precisam ser cheios de nutrientes. Deus nos dá esse privilégio da gente pensar, né? Para não estar comendo só massa. Mas olha, eu preciso até observar como é que anda a saúde física dos meus. Então, é responsabilidade nossa em relação a isso. Tem mulher deixando o marido passar fome, tem mulher querendo que o marido cuide dessa parte, já tem que trabalhar fora, nós também trabalhamos fora, muitas de vocês também trabalham fora e também não é pecaminoso, não é errado, é bíblico. E a gente já viu também na série Bela aos Olhos de Deus como é que a mulher de Provérbios 31 trabalhava fora, né? Então, tá vendo quantos estudos a gente tem na nossa playlist? Enquanto você depois está arrumando a própria casa, procurando se tornar ainda uma mulher mais bem-sucedida nessa área, você pode ouvir vários dos nossos temas bíblicos que já tem na nossa playlist, um de acordo com a sua necessidade, e crescer nessa área. Falar nisso? Muitas. E aqui seria o sexto causador de estresse na vida da mulherada, é o trabalho fora. Você precisa medir até onde está ajudando ou não. Se precisar deixar se você tem condições junto com seu marido financeiramente de suprir as necessidades ali, tiver que deixar a casa ou o trabalho secular, deixa o trabalho secular. Ninguém vai cuidar da sua casa como você. Eu sei que o que eu estou falando aqui, calma, não é o que se falam por aí. Ninguém vai cuidar do seu marido, ninguém vai cuidar dos seus filhos como você cuida, ninguém vai cuidar da sua casa como você cuida, por mais que você tenha pessoas que lhe ajudem, você sabe disso. Não é a mesma coisa. Cíntia, mas eu não tenho condições ainda. Pronto, não tem problema, não é pecaminoso. Continue trabalhando fora, é necessário, glorifica a Deus, seja a melhor funcionária, mas não deixe o seu lar desassistido. Então vejam que aqui a gente poderia pontuar vários pontos. Eu peguei baseado em uma estatística, em uma estatística norte-americana, os 6 maiores causadores de estresse na vida de uma mulher. E com isso eu não quero dizer para você que nós não podemos glorificar a Deus, ainda que tenhamos algumas dessas aqui bem pontuadas na nossa vida, né? Tem mulheres que sofrem muito com filhos desviados, que não conseguem dormir à noite, que ele não presta conta da vida, que não diz por onde anda. Eu sei que isso é estressante, mas você precisa continuar buscando a Deus e querendo segui-lo de todo o seu coração. Então, querida, não é tão simples assim, não existe mágica. Não existe mágica para a mulher que deseja seguir a Deus de todo o coração. O trabalho de uma mulher nunca acaba. Se você está ociosa, tem alguma coisa errada na sua vida. Muito cuidado, porque o nosso trabalho é infinito. Mesmo que pensemos que acabou, ele nunca acaba. Da mesma forma, pegando o exemplo de Josué, que recebeu uma ordem para cuidar do povo de Deus, imagina, ir para a guerra, enfrentar gigantes, derrotar inimigos. E às vezes os nossos inimigos são os da própria casa. Conquistar a terra. O nosso coração às vezes fica temeroso, fica assolado com as circunstâncias que nos acometem. E muito mais às vezes fica preocupado com o que virá. Eu gostaria de convidar você para que descansasse no Senhor. O próprio salmista já nos orienta. Confia no Senhor e descansa. Talvez você ainda não tenha aprendido a descansar no Senhor. Como não é tão simples assim, tão fácil. Mas eu e você que desejamos segui-lo de todo o nosso coração, precisamos aprender a descansar no Senhor. A saber que o próprio Deus cuida de nós, de áreas da nossa vida que não dependem de nós, muito, infinitamente melhor do que nós. O nosso Deus cuida dos nossos filhos mais do que nós. Com isso, não isento a responsabilidade humana. Sempre eu venho dando ênfase, 2 linhas que não se cruzam. Estão lembradas? Responsabilidade humana. Eu e você precisamos fazer tudo que nós precisamos, a nossa parte, a nossa responsabilidade humanamente falando, precisa estar em dia. Você precisa avaliar a sua vida, o que é que ainda não está bom para que você siga a Deus de todo o seu coração.
Eu e você precisamos de uma fórmula certa de Deus para aplicar, a fim de termos a confiança necessária para permanecermos firmes e perseverantes nas coisas que nós sabemos que são corretas e que agradam ao Senhor. Por isso que nós precisamos ser uma mulher com o coração e o entendimento aberto para crescermos na palavra de Deus, para que assim nós possamos seguir a Deus de todo o nosso coração. Aqui está o sucesso de uma mulher que deseja seguir a Deus de todo o coração. Como? Qual é ele? A mulher que teme ao Senhor, a mulher que segue a palavra de Deus, essa vai ser aquela que vai segui-lo de todo o seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque a vida é cheia de desafios, a vida é cheia de tarefas, a vida é cheia de necessidade, a vida é cheia de rotina, e não ache ruim pela rotina. Quando ela falta, aí é que você vai perceber o quanto era bom você ter aquela rotina, como era bom quando você tinha saúde, como era bom quando você tinha o trabalho, como era bom quando o seu carro não tinha quebrado. E muitas vezes nós não damos valor e não temos gratidão nem contentamento no nosso coração pela rotina. Às vezes até reclamamos que vida é chata, já amanhece mal-humorada, já amanhece reclamando. Opa, isso não é característica de uma mulher que deseja seguir a Deus de todo o coração. Às vezes, você pode até se sentir ansiosa, mas eu queria lembrar para você que a Bíblia diz, olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E que Deus não nos orienta a andarmos ansiosos. É uma palavra que muito tem se usado no meio cristão, mas não é bonita nem para ser pronunciada, quanto mais para ser vivenciada. Ansiedade, muitas vezes, e na maioria delas, é falta de confiança no Senhor. Lance a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. A palavra do Senhor já nos diz. Ela é inadequada para a mulher que deseja seguir a Deus de todo o coração. Eu não estou dizendo com isso que você não vai sentir medo, que você não vai se sentir incapaz, pequena, fraca. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós vemos quão pequenas nós somos e quão grande é o nosso Deus. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas às vezes a gente fica com o coração pequeno, não é? Às vezes a gente fica observando e nos sentindo até mesmo incapazes. E é assim mesmo. As grandes mulheres de Deus sempre se sentiram incapazes, porque colocaram a sua confiança na pessoa bendita de Cristo Jesus. Como é que anda o seu coração? Talvez você pudesse perguntar para o próprio Deus, mas como, Senhor, que eu vou desempenhar tudo isso que o Senhor colocou diante de mim? Como que eu vou fazer tudo isso? Quando eu e você vemos a lista gigante, né? Quando eu e você vemos aquele checklist, assim, aquela lista que não acaba, a gente olha e diz, eu não tenho condições de fazer. A multidão de responsabilidades, muitas vezes, que é colocada sobre os nossos ombros, é de fato para nós corrermos para um abrigo seguro chamado Jesus Cristo e nos refugiarmos nele, sabermos que a nossa grandeza vem dele, que a nossa esperança está nele, que sem ele nada podemos fazer, somente na pessoa bendita de Jesus. Isso é o que a gente chama de sucesso. Talvez você esteja buscando sucesso no lugar errado. A mulher que quer seguir a Deus de todo o coração, a mulher que quer ser bem-sucedida diante do Senhor, precisa buscá-lo em primeiro lugar. Esse é o segredo e todas as demais coisas serão acrescentadas. Precisa meditar conforme o texto que nós lemos, Josué 1:8. Não se afaste, não afaste da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Você nunca vai encontrar satisfação plena. Você nunca vai amar a Deus de todo o seu coração se você não tiver vida com Deus. Isso foi dito a Josué e é dito ao meu coração e ao seu, para que nós adquiramos confiança quando nos depararmos com situações que aparentemente são impossíveis. Só assim nós vamos ter o cuidado de obedecer a tudo, não é algumas coisas, que nele está escrito. E é assim que o nosso Deus vai fazer prosperar o nosso caminho para que eu e você sejamos uma mulher bem-sucedida. Está aqui o segredo, está aqui o segredo.
Minha querida mulher, onde Deus colocou você hoje? Talvez você esteja deixando a vida lhe levar. Eu queria que você refletisse sobre isso. Quais são os papéis e as responsabilidades que Deus tem lhe dado? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? Ah, Cíntia, eu não tenho mais sonho. Eu já estou com 80 anos, eu estou esperando a morte chegar. Ou então, Cíntia, eu estou na adolescência ainda, mas eu não sei nem o que fazer, eu não sei qual curso, eu não sei qual faculdade, eu não sei por onde começar. Busque a Deus em primeiro lugar. Muitas dessas aspirações indicam a direção de Deus para a sua vida. Gaste um tempo procurando descobrir o que é que a palavra de Deus diz sobre os seus papéis. Ore por isso. Peça a Ele que faça de você uma mulher que o segue de todo o coração. Deus tem o desejo e Ele é quem nos capacita para que eu e você sejamos assim. Não é pela nossa própria força. Por que você não começa a ter uma agendinha virtual ou escrita? Tomar nota dos seus sonhos, dos seus planos, ver quanto tempo você está gastando, fazer um relatório sobre a sua vida, sobre vários aspectos que você precisa mudar, se é fisicamente, se é emocionalmente, se é espiritualmente, se é mentalmente. Olha aí, dicas práticas. Tome nota, avalie. Vamos começar essa série, seguindo a Deus de todo o coração, buscando ao Senhor em primeiro lugar. É assim que você tem feito? Se você ainda não sabe qual é o plano de Deus para a sua vida, olha que oportunidade maravilhosa você tem hoje. Se você não consegue, nunca teve o privilégio de servi-lo, eu convido você a parar e pensar. Tem coisa melhor para você fazer na vida. Não tem nada melhor do que amar e servir ao Senhor de todo o coração. Administre o seu tempo, priorize ao Senhor e você vai ser uma mulher bem-sucedida. Comece hoje, se você ainda não começou, a avaliar a sua vida e priorizar a Deus. Prioridade é algo que toda mulher deve ter. E eu não duvido que você tenha, mas talvez a sua prioridade esteja desajustada ou invertida, se Deus não for o primeiro lugar na sua vida. E quando eu falo de Deus, gente, Deus não é uma coisa longe, né? Um conto de fadas, uma energia. Não, Deus é uma pessoa, a pessoa bendita de Jesus, é o Pai Todo-Poderoso, é o nosso Deus Trino, Criador dos céus e da terra, que se preocupa conosco, que está do nosso ladinho, que sabe as lágrimas que você derrama, muitas vezes à noite, quando a tristeza bate. Compreenda qual o caminho que Deus deseja que você siga e assim você será bem-sucedido. Você só poderá compreender esse caminho se você tiver uma caminhada bíblica com Deus. Não tem outra saída, esse é o segredo do sucesso para a sua vida. A mulherada anda buscando sucesso no lugar errado. Já caminhando para o fim, eu gostaria que você avançasse nesta área. Como, Cíntia? Você pode começar a orar sobre isso. Senhor, faz de mim uma mulher segundo o teu coração, que eu possa te amar de todo o meu coração. Deus deseja fazer isso da sua vida. A oração, minha querida, diária, alimenta a sua alma e faz com que você avance em direção ao plano de Deus para você. 1 Tessalonicenses nos diz, orai sem cessar, os dias são maus. Você ainda não sabe o que é orar? Orar é falar com Deus. Aí na sua casa você pode falar com Deus. Colocar tudo que está no seu coração, como uma conversa, como nós estamos falando aqui. Você que está me ouvindo. Não precisa ter medo de orar. Comece a orar. Mas eu não sei o que falar. Comece a falar. Deus conhece o que está no nosso coração antes mesmo que a gente venha pronunciar. Ah, Cíntia, então por isso que eu não oro. Não, mas ele diz orar sem cessar. Ele é um Pai amoroso que deseja nos ouvir. Você pode começar hoje a ter um plano diferenciado na sua vida e buscar Deus em primeiro lugar. Você pode também começar a descobrir o que Deus tem a dizer sobre os seus deveres, sobre os seus sonhos, sobre as suas funções, sobre as suas prioridades. E isso a gente encontra respostas na palavra de Deus. Bíblia, vitamina BO. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Sabe por que você não está crescendo? Você está raquítico. Você está sem vitamina? BO, Bíblia e oração. Priorize. Busque logo nas primeiras horas do dia ao Senhor. E a palavra de Deus vai te dar instruções específicas, vai te fazer confiar quando as incertezas forem verdadeiramente removidas do seu coração. Afinal de contas, do que adianta a mulher ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não seja tola, não seja nécia.
Viva o seu hoje como se fosse o último dia da sua vida. Viva intensamente para Deus. É assim que uma mulher que quer seguir a Deus de todo o coração deve viver. Você pode, inclusive, procurar aconselhamentos. Você precisa e deve ter mentoras espirituais, mulheres que servem de exemplo para você. E isso precisa ter um coração humilde para fazer isso. Às vezes você olha para aquela mulher e diz, meu Deus, é real? É real. Eu tenho certeza que você pode ser uma mulher virtuosa, que você deve e pode servir de exemplo para muita gente. E você deve estar sempre pensando, mas eu quero uma mulher de padrão, uma mulher bíblica nos dias de hoje, uma mulher que eu conheço, para que seja uma mentora para a minha vida, através da vida dela. Você pode ter estudos que te ajudem a isso. Olha aqui, semanalmente a gente está, Deus nos dando a oportunidade de aprendermos mais. Que alegria ter você conosco, não é? Você pode e deve ser um aluno nascido da escola bíblica dominical. Você não deve negociar o dia do Senhor. O Shabá do Senhor é o dia do povo se encontrar. Você já deve no sábado deixar suas coisas organizadas, seu almoço pré-adiantado e ir para a casa do Senhor com alegria. Alegrei-me quando me disseram, olha lá o salmo, vamos, vamos à casa do Senhor. Você está vivendo, você não está ensinando seus filhos o caminho que deve seguir, depois você quer atitudes que agradem a Deus dos filhos assim. Meninas, a gente ensinando não é garantia. Porque muitas das decisões dos nossos filhos, quando eles são maiores de idade, não dependem mais de nós. Tenha isso em mente. Imagina sem você ensinar os seus filhos. Às vezes você quer que seu filho siga a Deus de todo o coração, mas você não é mulher que segue a Deus de todo o coração. Opa! Faça a sua parte. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Você não precisa simplesmente procurar por amigas assim, por mentoras assim. O meu desejo é que Deus faça de você uma mulher assim. Peça a Ele isso é um desejo nobre. Não para que você se sobressaia, não para que você se auto-engrandeça, aliás, seja outro que te louve, mas para que você glorifique a Deus, que Deus faça de você uma mulher diferente nessa geração, uma mulher que faz diferença onde quer que você esteja. Você pode sim delinear os passos que te farão alcançar e cumprir as tarefas de Deus com êxito para a sua vida, se você buscar o Senhor em primeiro lugar. Está aqui o segredo. Está aqui o segredo. Segredo de quê, Cíntia? O segredo da mulher que ama a Deus acima de todas as coisas. O segredo, talvez, que você ainda não soubesse como é que você pode se tornar uma mulher bem-sucedida. Esse é o nosso tema de hoje. Deus tem interesse de fazer de você uma mulher bem-sucedida. Quando você o amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Quando você verdadeiramente, conforme nos diz Josué 1:8, não cessar de falar deste livro da lei. Você fala de tudo, menos desse livro da lei. Você conhece sobre tudo, menos sobre Deus. Nas suas conversas, sai a palavra de Deus. Nas suas ações, você exala o bom perfume de Cristo. Olha aqui o nosso texto base de hoje. Todos os dias você medita de dia e de noite nele. Ah, Cíntia, é por isso que eu não estou fazendo nada em casa. Não é nesse sentido. O que está aqui nos orientando é que nós busquemos ao Senhor dioturnamente, que nós oremos sem cessar, mas que nós não deixemos as coisas práticas da nossa casa para fazer. Ninguém vai fazer no nosso lugar. Assim nós vamos ter cuidado de fazer tudo, não é apenas algumas coisas, quanto nela está escrito. E é então, ou seja, depois disso, o Senhor fará prosperar o meu caminho e eu serei bem-sucedida. O Senhor fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedida. Aquela que caminha segundo a palavra de Deus, age com sabedoria e com alegria no coração. Mas aquela mulher que anda segundo a sua própria cabeça, age insensatamente e nada lhe aproveita. Já nos diz Martinho Lutero. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que você seja desafiada nesta hora, nessa nova série, a se tornar uma mulher que segue a Deus de todo o coração. Nós não podemos querer menos do que isso, porque a nossa vida só faz sentido se ela for vivida para a glória de Deus. E nós reconhecemos a nossa pequenez, mas com a fortaleza do Senhor, com o conhecimento do Senhor, Ele poderá fazer de você uma mulher diferente. Ele poderá fazer de você uma mulher que o segue verdadeiramente
de todo o seu coração. Que Deus em Cristo nos ajude, que Ele nos abençoe e que essa série sirva de edificação, de crescimento na nossa vida espiritual, nas mais diversas áreas da nossa vida, para que o nome do nosso Deus seja engrandecido e seja glorificado. E que a graça do Senhor esteja sobre todas nós, minhas queridas. Busquemos a Deus para que nós sejamos mulheres que desejem seguir esse Deus maravilhoso de todo o nosso coração. Deixo aqui todas as flores para vocês e aguardo por cada uma de vocês na próxima semana, para que nós possamos aprender como é que devemos seguir a Deus de todo o coração. Até lá, se Deus assim nos permitir.